Olá, alunos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Marcela e vamos falar um pouquinho mais aqui sobre as estruturas geológicas. No vídeo passado, eu falei para vocês os 3 tipos básicos, não é mesmo? E agora nós vamos aqui especificamente falar sobre o Brasil, a estrutura geológica brasileira, ok? Vem comigo. Bem, o que a gente vai guardar disso, né? No Brasil, 64%, tá? 64%, gente, guardem bem disso, tá? A superfície do território consiste o quê? Em bacias sedimentares. E no vídeo passado você já aprendeu o que é bacia sedimentar. Lembra que eu falei dessa palavrinha? Sedimentar? Bem, depressões de terreno preenchidas por sedimentos, ou seja, elas são partes territoriais, o que acumulam sedimentos. Tá? Sua importância econômica é grande, pois aí surgem combustíveis fósseis como petróleo, carvão mineral e xisto. Então, o que a gente percebe? 64% do território nacional, ele é formado por bacias sedimentares. E daí vem o que? São nas bacias sedimentares que se exploram o que no Brasil? Combustíveis fósseis. Então, nós temos o carvão e o petróleo, tá? Então, lembre bem, 64% do território nacional. Então, essa exploração é grande desse tipo de recurso no Brasil. Bem, aqui eu coloquei para vocês o que? Como exemplo, tá? A bacia sedimentar do Pantanal, tá? Olha só que grande, vasta, né? E vocês percebem que ela tem uma porção, sim, alagável, mas ela tem uma porção de floresta, né? Então, essa forma de recurso hídrico aqui, ele realmente é propício para que se acumulem sedimentos, tá? E lembrando também que a planície do Pantanal, ela é alagável, né? No período aí, mais ou menos de abril a setembro, é a seca, né? Então, nós temos a seca e a cheia, né? Do Pantanal, não é mesmo? Bem, bacia sedimentar nós temos como exemplo no Brasil. Bacias sedimentares da Amazônia, da floresta amazônica, do Parnaíba, do Paraná e Central. Bacias sedimentares de menor extensão. Então, o que a gente percebe? Ela não tem a característica, por exemplo, ela não precisa ser muito extensa para ser considerada uma bacia, tá? O território brasileiro, devido à sua extensão, ele tem disso. Então, as classificações territoriais, elas variam muito, tá? Principalmente o que? Em extensão. Bem, bacias sedimentares de menor extensão, bacias do Pantanal, né, como nós vimos aqui, do São Francisco, do Recôncavo, Tucano e a litorânea. Bacia de compartilhamento de planalto, né? Ou seja, ela é uma bacia, só que porém ela tem uma presença aqui de alguns morros, né, considerado planalto. Bacias muito pequenas, bacia do Curitiba, Taubaté, São Paulo, dentre outros. Então, vocês veem que são bem regionais, né? Bem, lembrando aqui, hashtag fica a dica, tá? Eu gostaria que vocês pesquisassem aí como peguem uma foto da bacia sedimentar do Pantanal, ela na cheia e ela na seca. Então, o que a gente percebe? Vocês imaginam quando ela tá cheia, o tanto de material orgânico, o tanto de sedimento que não vem até ela, e depois na seca eles ficam, né? Bem, continuando. Se lá nós tínhamos no território nacional 64% de bacia sedimentar, nós temos aqui então o que sobra? 36% de escudos cristalinos ou maciços antigos, como eu falei para vocês no último vídeo. Então, poxa, professora, então basicamente a formação geológica do Brasil, ela tem, duas características, são bacias sedimentares e escudos cristalinos ou maciços antigos. Bem, aqui nós temos um exemplo, tá? Aqui nós temos 3, né? Estudos das Guianas, localizado no extremo norte do Brasil Central, localizado na região centro-leste do Brasil. Bem, pessoal, então o que a gente percebe? Essa estrutura aqui, ela é bem diferente, tá? Visivelmente diferente. Aqui você tem corpo d'água, você tem uma estrutura mais plana, né? Você tem vários corpos d'água, né? Você tem aqui uma vasta e homogênea floresta, né? Cobertura vegetal.
E aqui já é bem diferente. Nós temos picos, né, e cadeias montanhosas, tá, em várias regiões do Brasil, então isso são os nossos escudos cristalinos. Lembrando vocês que daqui, o Brasil tira o quê? O petróleo, combustíveis fósseis, né, explora, perfurando, tal. E aqui, o Brasil explora o quê? Através da extração de minérios, tá? Lembrando bem para vocês. Bem, aqui eu coloquei para vocês um mapa para ficar melhor a visualização disso, da questão da localização, tá? Então, nós temos aqui o primeiro mapa. Escudos cristalinos e bacias sedimentares. Então, o que que a gente percebe, ó? Nós temos aqui um pouco ao sul, né, na região centro-oeste. Elas vêm aqui no centro e sobe ao nordeste e vai até a floresta amazônica, tá? Esses são os nossos escudos cristalinos e as bacias sedimentares, ó. Então, vocês percebem que isso é muito vasto no território nacional, tá? Bem, estruturas geológicas do Brasil. Aqui eu já tenho um mapa um pouco mais específico, tá? Escudos cristalinos, terrenos arqueados, terrenos alconqueados, tá? Que são ricos em jazidas minerais, isso que eu quero mostrar para vocês. Terrenos ricos em jazidas minerais, olha só. Então, nós temos aqui um pouco, ó, vocês estão vendo que a gente tem aqui um pouquinho na região do Pantanal. Nós temos aqui, ó, a bacia do Paraná, aqui, bem a questão da parte de São Paulo, né? Nós temos aqui, ó, a questão de Belo Horizonte, aqui, ó, essa faixa aqui, ó, também subindo, né, da bacia litorânea, quase chegando aqui no Nordeste, tá? Nós temos alguns pontos no Norte. O Norte, ele é muito famoso por isso, para a questão da exploração, né, de minério, né? Então, o que que a gente pode ver aqui, ó? Esses pontos mais escuros são onde se encontram, tá? Essa questão da exploração, ou seja, os terrenos mais considerados mais ricos a terem esses minérios, tá? E o azul, nós temos as bacias sedimentares, tá? Que, querendo ou não, nós temos aqui, ó, né? Que é onde tem aí que nós temos as nossas florestas, né? O Pantanal, nós temos a Mata Atlântica e nós temos a Floresta Amazônica. Bem, pessoal, isso aqui é só para a gente ter uma noção geológica, tá? Vocês, como técnico em meio ambiente, vocês precisam saber essa questão da estrutura geológica, principalmente o quê? Local, regional e até mesmo mundial, tá? Bem, muito obrigada, até a próxima, bons estudos!